Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa, ao nosso bate-papo aqui, né, a nossa palestra, sobre os desafios e oportunidades em perícia contábil. O objetivo aqui, pessoal, vai ser o seguinte: no primeiro momento, eu vou apresentar a questão dos desafios para a perícia contábil, no sentido de requisitos legais e outras habilidades que você precisa ter para atuar como perito contábil. E depois vou falar um pouco sobre as oportunidades que existem dentro desse cenário da perícia contábil, tá bem? Então, vamos lá, eu me chamo João Gabriel, professor João Gabriel, tá? E vou primeiro me apresentar um pouco aqui a vocês. Bom, na minha trajetória profissional, né, eu sou graduado no ano de 2012 e mestre em 2014 em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Tá? E desde então eu sou professor em diversos cursos de graduação e pós-graduação na área de negócios, né? Já leciono em Ciências Contábeis, já lecionei em Administração, Hotelaria, Turismo, em pós-graduações de especialização também, né? E também trabalho como professor em cursos preparatórios para concurso, certo? Além disso, eu sou pesquisador em ciências contábeis, já possuo mais de uma centena de artigos publicados nos principais congressos e periódicos nacionais, alguns trabalhos internacionais também eu já possuo, e profissionalmente, além dessa minha carreira acadêmica de professor e pesquisador, eu também atuo como perito contábil, tendo experiência nas esferas federal, civil e trabalhista, que a gente vai comentar aqui as oportunidades que existem dentro de cada esfera para a gente atuar como perito contábil. Tá? A minha experiência maior é toda aqui nas cidades do município de Pernambuco, mas o que a gente vai conversar, o que a gente vai bater esse papo aqui, se aplica à realidade brasileira no geral, tá certo? Então, aí está um pouquinho do quem eu sou, né? E vamos agora falar de perícia contábil. Então, o objetivo aqui é familiarizar vocês com o que a perícia contábil nos exige e o que é que ela nos dá em troca, tá certo? Mas, primeiro de tudo, né, o que é perícia contábil? Vamos entender. Pode parecer besteira, mas é sempre bom a gente entender bem o que é perícia contábil, já que a gente vai falar sobre ela. Então, eu trouxe aqui um conceito do professor Antônio Lopes de Sá, um expoente na contabilidade brasileira e um expoente na perícia contábil também, onde ele conceitua o seguinte: perícia contábil é a verificação de fatos ligados ao patrimônio individualizado, visando oferecer opinião mediante questão proposta. Para tal opinião, realizam-se exames, vistorias, indagações, investigações, avaliações, arbitramentos, em suma, todo e qualquer procedimento necessário à opinião. E aí é interessante a gente comentar alguns pontos desse conceito trazido pelo professor Lopes de Sá, do seguinte: perícia, falando aqui de perícia num sentido amplo, o que é perícia, né? Talvez quem já precisou autorizar uma cirurgia num plano de saúde ou um tratamento ortodôntico, você geralmente passa por uma perícia, né? Uma perícia médica ou odontológica. Se você precisa dar entrada num benefício no INSS, às vezes você passa por perícia também. Então, perícia é algo mais amplo, tá? Perícia, no geral, é a opinião de um especialista sobre determinado assunto, tá? Então, quando se precisa
da opinião de um especialista sobre aquele assunto, vai se consultar um perito naquele assunto, né? E em contabilidade, em que a gente é especialista? Ora, a contabilidade, ela é a ciência que estuda o patrimônio, né? O nosso objeto de estudo é o patrimônio. Então, essas questões ligadas ao patrimônio, como bem coloca aqui no conceito o professor Lopes de Sá, ao patrimônio individualizado, e carecem de opinião, essa opinião vai ser dada por um perito contábil, né? Porque é a opinião de um especialista quando o assunto é patrimônio, tá certo? Então, perícia, em suma, a gente tem que entender. Perícia é quando um especialista ele fornece a opinião dele sobre determinado assunto. É tanto que a gente tem um sinônimo, dois sinônimos para perito, né, bastante utilizados na linguagem jurídica, né? Perito ele é sinônimo de expert, ou em português também pode ser chamado de esperto, mas não é aquele esperto com S, tá? É EX, então esperto com EX no começo, tá? Então é porque ele é um expert, ele é um especialista naquele assunto. Então por isso a opinião dele é válida, tá bom? E justamente quando é contabilidade se chama um perito contábil, se for questão da medicina se chama um médico, e por aí vai. Existem diversas áreas de conhecimento que demandam de perícia, tá? E aí, para se emitir essa opinião, aí coloca-se aqui no conceito, pode-se realizar exames, vistorias, indagações, diversos procedimentos periciais, que a gente assim chama, são válidos para que a gente emita essa opinião ao final do trabalho, tá? Então, isso aí a gente chama dos procedimentos periciais, os meios pelos quais a gente vai fazer uso para emitir a nossa opinião. E vale salientar que, no nosso ordenamento jurídico, a perícia é permitida como meio de prova, tá bom? Então, muitas vezes, a perícia ela vai servir como produção de prova no ambiente judicial. Daí se tira a relevância dessa área, né, de atuação, tá bom? Vamos em frente. Tá, professor, mas o que é que se precisa para a gente ser um perito contábil? Vamos lá. Primeiro de tudo, você precisa ser graduado em ciências contábeis. A gente sabe que o Conselho de Contabilidade, né, o CFC e os CR6, eles não estão mais emitindo novos cadastros para técnicos em contabilidade. Mas, se porventura existe algum técnico em contabilidade que queira fazer trabalho de perito, ele não pode, tá? Tem que ser graduado, tem que fazer a graduação em perícia contábil, porque existem 3 áreas que são de exclusividade da atuação do graduado, daquele que faz curso superior em perícia contábil. Magistério, né, o ensino da contabilidade, auditoria externa e perícia contábil. Essas 3 atuações são exclusivas de quem tem curso superior, quem é graduado em ciências contábeis. Então, o primeiro requisito é esse. Segundo requisito é você estar ativo perante o seu conselho regional. No meu caso, que trabalho em Pernambuco, eu preciso estar com o meu CRC ativo aqui na minha jurisdição, que é o estado de Pernambuco, tá certo? E aí a gente tem uma novidade recente, tem 4 anos, 4 para 5 anos, que é a questão do EQT Perícia Contábil. O que é isso? EQT é Exame de Qualificação Técnica Perícia Contábil. É uma prova que ocorre ao menos uma vez por ano para habilitar o profissional que quer trabalhar em perícia contábil. Para quem já se graduou em ciências contábeis e tirou seu registro, sabe que
antes de tirar o registro, você teve que fazer o exame de suficiência, né? Então, isso te habilita a trabalhar como contador. Porém, existe essa figura do EQT, tanto para auditor externo quanto para perito, de fazer uma prova a mais para ter essa habilitação. Tá? Para auditor, essa habilitação já é obrigatória. Para perito, essa obrigação do EQT, que está na norma brasileira NBCTP 02, ela ainda é recomendada, ela não é obrigatória. Mas o que a gente observa, conversando com colegas de perícia do Brasil inteiro, é de que muitas varas, muitas jurisdições, elas já estão preferindo nomear os peritos contábeis que constam nesse cadastro. Tá? Então, existe também todo um trabalho para que se inclua essa obrigatoriedade da aprovação no EQT, para você ser perito, mas ainda não é obrigatório. Tá? Por lei, não é obrigatório ainda. Mas acredito, a minha opinião, é que isso é um caminho sem volta. Em breve, acho que a gente vai ter essa obrigatoriedade já. Então, você fez aí esse EQT Perícia Contábil, passou nele, né? Você vai constar no CNPC, que é o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, tal qual o auditor tem o CNAI, que não é aquele de empresa, é o Cadastro Nacional de Auditor Independente. Tá? E aí seu nome vai constar lá nesse cadastro. Né? E esse cadastro está regulado pela Resolução CFC 1502 de 2016, para quem quiser dar uma olhada. Tá? E aí essa prova que faz você entrar nesse cadastro, ela é uma prova dividida em parte objetiva e parte aberta, onde você tem que fazer no mínimo 60% de acerto para passar. E aí seu nome vai lá para o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis e tem validade de quê? De 1 ano. Após o primeiro ano, você precisa ainda cumprir um programa de educação profissional continuada, chamado PEPC, que é normatizado pela NBC PG12, que vai te obrigar, para que você mantenha o seu nome nesse cadastro, que você se atualize todo ano. Tá? É um sistema, e aí a norma vai ter lá bem detalhado como é que funciona a pontuação, mas basicamente você precisa o quê? Atingir uma pontuação de no mínimo 40 pontos anualmente, para provar que você está se atualizando, que é um profissional que está buscando atualizar o seu conhecimento. Então, pode ser através de cursos e palestras que você assista, desde que autorizadas a pontuar. Se você é professor também, você dá aula, pode contar como ponto. E tem algumas outras coisas lá, tá? Mas aí o que é que acontece? Em virtude da pandemia, desde 2020, foi reduzido para 20 pontos essa obrigação. Então, atualmente está em 20 pontos, mas o normal é 40. Tá? Então, é mais uma exigência, porque tamanha é a responsabilidade, né, da obrigação que o perito tem, que é preciso mostrar, provar que você está estudando, está se atualizando, né, tá por dentro das mudanças, tá bom? Então, essas são as exigências para que a gente se torne um perito contábil. Tá? Tem um bocado de etapas aí, né? Então, primeiro você se forma, passa no exame de suficiência, tira o seu registro, passa no EQT e fica cumprindo o programa de educação continuada. E aí uma observação, precisa pagar algo a mais na anuidade do CRC por ser perito? Não, não tem custo financeiro nesse sentido. Tá? E existem também algumas associações de peritos em vários estados, mas também não é de adesão compulsória, você não é obrigado a ser associado. Tá? O que se exige mais mesmo é essa prova de conhecimento e de atualização desse conhecimento. Tá certo? Então, essas são as exigências, né? Seriam os desafios em perícia contábil, você cumprir essas exigências
periodicamente, né, manter-se ativo dentro dessa área da perícia contábil. Vamos agora para as atuações possíveis de um perito contábil, já partindo agora para conversar sobre as oportunidades que esse ramo de atuação nos permite. Oficialmente, né, basicamente, você pode atuar de 4 formas dentro da perícia contábil. Tá? Vou falar primeiro aqui do perito do juízo, que é justamente o contador nomeado pelo Poder Judiciário para o exercício da perícia contábil. Então, como é que funciona você ser perito do juízo? Existe um problema, né, na justiça acontecendo, e aí o juiz precisa dar a opinião de um especialista em patrimônio. Vamos usar aqui como exemplo uma dissolução de uma empresa, né? Então, você precisa chegar ao valor do patrimônio dessa empresa. Então, ele vai e nomeia um perito para que ele atue de forma imparcial e chegue a uma opinião, né? No caso aqui do exemplo que eu falei, uma opinião sobre o valor do patrimônio da empresa e auxilie o magistrado a chegar na sua decisão, né? A redigir sua sentença. Tá? Então, esse é o chamado perito do juízo, onde você é nomeado diretamente pelo juiz para atuar, né, como perito contábil. Além disso, a gente tem a figura do perito arbitral, que é o contador que é nomeado em arbitragem para exercício da perícia contábil. A arbitragem é um ambiente à parte da justiça, mas que o que acontece lá tem validade judicial. Tá? É um ambiente mais específico, que a gente vai comentar um pouquinho melhor sobre arbitragem mais na frente. Então, você pode ser esse perito nomeado, só que dessa vez não apenas pelo juiz, você vai ser nomeado pela figura do árbitro, tá certo? Então, você vai ser nomeado para uma questão de arbitragem, que acontece nas câmaras arbitrais, tá? Então, é semelhante ao perito do juízo, né? Mas como ali tem uma figura de um árbitro, não de um juiz, o nome dá-se o nome de perito arbitral. Você pode ainda, para quem é concurseiro, né, ser um perito oficial. O perito oficial é o quê? É aquele perito investido na função por lei, tá? E pertence a algum órgão do Estado. Comumente, onde é que existem peritos oficiais? Na Polícia Federal, nas polícias civis, né, nas polícias científicas. Então, é uma figura mais para o ambiente de concursos. Né? Existem concursos que você faz e aí fica investido nessa função por lei e você pertence a um órgão do Estado. Tá? Então, é uma possibilidade também de se atuar como perito através de perito oficial. E existe ainda a figura do assistente técnico, que essa aqui é uma oportunidade um tanto multiuso, vamos assim dizer. Por quê? Ela se enquadra em qualquer uma das circunstâncias que a gente apresentou até aqui. Porque o que é o assistente técnico? É aquele que vai ser indicado e contratado pelas partes em perícia contábil. Então, pegando o exemplo do perito do juízo, onde o juiz nomeou um perito, né, oficial, para fazer o trabalho ali em cima. Cada parte, ou seja, autor e réu, pode contratar um assistente técnico também para que ele acompanhe o trabalho do perito do juízo e que ele também produza ele mesmo uma opinião e que possa constar no processo. Tá? Então, essa figura do assistente técnico, apesar de não ter o nome perito, ele é um perito também, só que ele está ali para auxiliar a parte envolvida, seja autor, seja réu, certo? Então, pode acontecer no ambiente judicial, pode também acontecer no ambiente arbitral.
onde a gente tem partes envolvidas ali numa disputa na Câmara de Arbitragem. E aí, além do perito arbitral, pode cada parte envolvida contratar um perito assistente para fazer isso, para analisar o trabalho do perito arbitral e também levar a sua própria opinião para a tomada de decisão, né, da resolução da ligue. Tá? Então, essa figura do assistente técnico é isso. A diferença é que o assistente técnico ele é um contratado da parte. Né? Ele vai, lógico que dentro dos limites éticos e legais, defender a sua parte que o contratou. Tá? Então, as atuações de peritos são bastante amplas. Né? Tem espaço para todo mundo na perícia contábil. Eu diria até que há uma carência de profissionais habilitados para exercer essa função. Tá bom? Mas vamos lá. Especificamente sobre perícia contábil na arbitragem, tem ainda uma observação que você pode ser um algo a mais. Primeiro de tudo, a lei que dispõe sobre a arbitragem é a Lei 9037, de 1996, e suas posteriores alterações. Tá? É ela que cria essa figura das câmaras de arbitragem e dispõe sobre suas regras. Né? Então, além do perito arbitral, que seria aquele perito de fato, né, que é nomeado pelo árbitro, que é contratado pelo árbitro, que eu já comentei, ou ainda, além da figura dos assistentes técnicos, é bastante comum que o próprio perito contábil, profissional que tem experiência em perito contábil, como perito contábil, ele também atue como um árbitro, tá certo? Então, ele pode atuar como um árbitro também. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele pode fazer, às vezes, entre aspas, de juiz da questão. Porque, para você atuar como um árbitro, não necessariamente você precisa ser formado em direito. Tá? A lei não obriga isso. Basta que você seja de confiança das partes e que tenha condições de julgar o caso. Tá? Como o ambiente arbitral ele julga casos de direito comercial, direito empresarial, perdão, é bastante comum que o árbitro seja alguém da contabilidade. Né? Então, além de todas aquelas 4 funções que eu comentei, na arbitragem ainda existe a possibilidade de você atuar como árbitro, como o próprio árbitro, como a figura do, entre aspas, juiz da questão. Tá bom? Vamos lá. Vamos para frente. E aí, o que é que se pode, né, atuar nessa perícia contábil na arbitragem, no ambiente arbitral? Geralmente, como eu disse, são questões que envolvem direito empresarial, né? E aí são alguns exemplos, tá? São exemplos, não é uma lista exaustiva, é uma lista exemplificativa do que pode vir para se atuar na arbitragem. Primeiro exemplo são as disputas societárias que envolvam a avaliação do negócio. Então, um sócio quer sair ou um sócio foi expulso pelos demais, né? E estava previsto lá no contrato social da empresa que esse caso seria resolvido no ambiente arbitral e não judicial. Então, esse caso é levado na arbitragem e aí vai ter a figura do árbitro, pode haver um perito contratado pelo árbitro, pode haver assistentes técnicos também, onde vai se realizar algum trabalho para chegar ao correto valor do negócio e remunerar corretamente o sócio que saiu ou a família do sócio que morreu. Né? Então, é uma possibilidade. Outra seriam as questões que envolvem lucros cessantes, ou seja, aqueles lucros que deixaram de acontecer. Tá?
em decorrência, por exemplo, de quebras de contrato. Então, eu tinha um contrato de fornecimento com a empresa tal, contrato firmado de 2 anos, e aí, ao final do primeiro ano, eles resolvem quebrar esse contrato. Então, eu posso exigir, já que havia um contrato assinado, que eles me paguem o chamado lucro cessante, o lucro que eu deixei de ter pela quebra do contrato. Né? Eu ainda teria lucro por mais um ano, mas aí quebraram o contrato. Então, para calcular esse lucro cessante, o lucro que eu deixei de ter, né, que seria uma espécie de indenização, pode-se levar esse caso para arbitragem. Né? E aí, novamente, vai ter a figura do árbitro, o perito arbitral, os assistentes técnicos. Tá? Então, são alguns exemplos comuns de se tratar na arbitragem. Tá bom? E no ambiente judicial, que é onde ocorre a maioria, né? A maioria dos casos. No ambiente judicial, o perito pode atuar, como eu já comentei, sendo perito do juízo ou assistente técnico, né? Tem essas duas opções. Então, com o advento da reforma trabalhista, lá de 2017, salvo engano, o perito ganhou até mais um tipo de atuação, tá? Que seria na fase pré-judicial, antes de entrar na justiça. Tá? Você pode também atuar na fase de instrução e na fase de liquidação também. Então, em 3 etapas aqui, você consegue atuar como perito contábil. Nessa pré-judicial, você atua na seguinte forma, principalmente na Justiça do Trabalho, se obrigou, né, após a reforma trabalhista, a que a parte que ingresse com a reclamação trabalhista, ela já apresente os valores das verbas que ela julga ter direito. Né? Porque antes você entrava na justiça, chutava qualquer valor, e aí ia se discutir o mérito e só no final calculava o correto valor. Né? E aí tinha gente que avacalhava, colocava valores totalmente descolados da realidade. Então, se criou essa figura da obrigatoriedade. Então, muitas vezes, os próprios advogados, antes de ingressar com a ação, eles já pedem um serviço de um perito contábil para fazer esse levantamento, né? Com base no que ele julga ter direito, quanto é que teria-se a receber. Tá? Então, você já pode atuar dessa forma. Já as perícias na fase de instrução, o que é a fase de instrução? É a fase de argumentação e produção de provas. Ou seja, antecede a sentença. Tá? Nessa fase de instrução, o perito ele pode atuar produzindo prova. Né? Então, ele vai ali auxiliar na Justiça do Trabalho, por exemplo, ele pode ser nomeado para verificar se havia acúmulo de função, desvio de função, né? Pode ainda, em outros casos, que não da Justiça do Trabalho, levantar o valor da empresa, né? Fazer uma avaliação do negócio, tal qual ocorre na Justiça Arbitral também. Na Justiça Federal, né? Existem alguns casos, como tem bastante famoso, que é a apuração dos cálculos de cota PIS/PASEP, né? Então, vai anteceder a sentença e vai servir como um elemento que produza prova. Tá? Então, isso é a perícia na fase da instrução. E pode ainda ocorrer a perícia na fase da liquidação, que é após a sentença. Então, após a sentença, o mérito já foi discutido, já transitou em julgado, isso é importante, e agora vai converter o que foi decidido em dinheiro. Né? O juiz arbitrou que tinha direito a hora extra, adicional noturno e férias vencidas. Tá, ele decidiu isso. E quanto é isso em dinheiro? Eu vou lá e faço esse levantamento, né? Na fase de liquidação já, na fase de receber o dinheiro.
Isso no exemplo da trabalhista, né? E aí a gente pode ter esses exemplos lá, como eu falei, da cota PIS/PASEP. O juiz deu os parâmetros em sentença, o que eu tenho direito de receber, então vai vir lá um perito e vai calcular, transformar aquilo em valores, porque ele vai dizer, ó, deve ser utilizada a correção monetária tal, vai incidir juros de tantos por cento, esses valores procedem, esses não, e por aí vai. Tá? Então, é perícia nessa fase da chamada liquidação de sentença. Então, tem oportunidades dentro da justiça, tanto nas esferas federal, civil e do trabalho. Tá? E aí, só explicando, né, que a gente tem, na verdade, 4 esferas. Né? A gente tem a federal, civil, trabalhista e a militar. Só que a esfera militar a gente não atua. Tá? Os militares, geralmente, eles têm o próprio pessoal deles para fazer esse tipo de trabalho quando necessário. Então, são oportunidades enormes, né, que se tem dentro do ambiente judicial. E tudo que eu comentei aqui no ambiente arbitral, no ambiente judicial, pode ser feito extrajudicialmente também. Basta que exista um interessado numa opinião de um especialista. Então, pode ser feito, uma empresa está querendo saber a avaliação do negócio dela. Você pode contratar, né? Pode-se fazer perícia extrajudicial. É comum? Não, não é comum. Tá? Eu diria que uns 90% de perícias são feitas no ambiente judicial e os outros 10% em ambiente, os 9%, vamos dizer assim, no ambiente arbitral. E aí fica esse 1%zinho para casos extrajudiciais, quando parte da livre e espontânea vontade do tomador do serviço. Tá certo? E aí a gente tem, né, como eu já falei, ó, tem aqui alguns exemplos que eu já coloquei, né, as causas trabalhistas, não pagamento de aviso prévio, depósito de FGTS, errado, entre outros, questão de recuperações judiciais também, que tem que passar pela justiça, né, e aí o perito vai analisar as condições da empresa, valor do negócio, parte que cabe a cada sócio, por aí vai. Questões que envolvam fraudes e sonegações fiscais também, geralmente envolve uma perícia contábil ali para verificar a idoneidade das informações, das notas apresentadas e tudo mais. Tá? Então, é um ambiente bastante vasto, tá certo? E aí a gente vai ficando por aqui, pessoal. Obviamente, né, perícia é um campo imenso. Não dá para a gente comentar tudo em 30, 40 minutos, mas espero que vocês tenham gostado bastante. Tá? Agradeço demais a quem ficou aqui até o final e deixo aqui os meus contatos, tá? Para quem quiser saber mais, quem tiver ficado com uma dúvida, ou quem quiser acompanhar o trabalho que a gente desenvolve, tem o meu e-mail aí, tá? É o j_gabriel90@hotmail.com. Esse eu olho, mas às vezes eu demoro um pouquinho, tá, pessoal? Quem quiser entrar em contato de forma mais rápida, pode me procurar também no Instagram, na página que eu tenho, que é o @contador.perito, onde a gente traz um bocado de coisa lá sobre contabilidade, e pode mandar mensagem por lá também, né, que a gente responde, a gente troca essa ideia. E ainda, quem quiser assistir mais vídeos, como esse ou de outras temáticas, tem também o meu canal do YouTube, tá? Que é o Professor João Gabriel, Perícia Contábil Clube, onde a gente tem muitos vídeos sobre questões que envolvem perícia contábil, questões sobre outros temas de contabilidade, aulas sobre contabilidade, em específico sobre perícia contábil também, tá? Muitos bate-papos também a gente tem lá. Então, quem quiser entrar em contato comigo, acompanhar meu trabalho, está aí as formas de me contactar. E, no mais, agradeço demais a oportunidade de contribuir um pouco aqui, de falar sobre perícia contábil, que é a minha paixão. Tá certo? Um forte abraço a todos vocês e nos vemos numa próxima.